Jordelei, nós vamos ver a regeneração com este corpo físico? Não. Não, nós não iremos ver. Por quê? 2025, o mentor falou que é um ano de colheitas e que as dores cessarão para muita gente. Encerrou karmas longos. Como que tu traz para nós essa perspectiva dos mentores agora para 2025? Nós entramos num período muito bonito agora. Se a gente está caminhando para a luz, e como que pode ter tanta guerra aqui e tanta guerra lá? Ao processo que ele tem mostrado que está por vir, assim. E eu garanto para vocês que é muito leve e muito bonito, assim, né? De aprendizados que nós não imaginamos a proporção do que está por vir, assim, de coisas boas. Até 2050, por exemplo, nós teremos pelo menos 2 milhões de espíritos de luz, de muita luz que reencarnarão, que começam a reencarnar agora. E essas são as boas perspectivas. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2025, estreando esse podcast este ano com Jordelei dos Santos, o médium, e ele está aqui conosco hoje, prestes a fazer uma desobsessão, um trabalho de desobsessão, mas eu disse, Jorge, reserve uns minutinhos conosco antes, né? Ele conseguiu, para que a gente converse assuntos que são importantes, como, por exemplo, o Apocalipse, que se fala em Cavaleiros de Apocalipse. Eu estou reunindo aqui questões que vocês trazem com frequência para sanar dúvidas, apagar medos e fazer brotar luz aí na casa de vocês, né? E a gente vai falar então sobre o quinto Cavaleiro do Apocalipse, que é falado por aí, né? A gente vai falar também sobre que seres de luz não necessariamente vivem na luz. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. Nós vamos ver que os panoramas para o futuro, ao contrário de muitas ondas e tendências da internet, parece que é cada vez mais belo ao invés de termos destruições, pelo menos do ponto de vista da espiritualidade. Né? Nós vamos ver também como que será, se der tempo, o diálogo com esse assunto. Não gosto, como será o diálogo com os extraterrestres depois do primeiro contato. Porque, Jorge, as pessoas ficam esperando o extraterrestre fazerem contato e o que acontece depois do primeiro contato, só que elas estão atrasadas, porque o contato está aí. Né? As pessoas querem fazer o contato a nível mental, no plano físico com extraterrestres. Mas sinto informar, né, Jorge, que o contato é em níveis mais sutis. Além da mente, a pessoa precisa transcender a mente e utilizar instâncias muito maiores, mais vastas e mais profundas do ser dela, que são as percepções extrasensoriais, né? Até mesmo porque os próprios extraterrestres dizem que é algo ultrapassado pensar, como disse Wagner Borges, numa oportunidade que ele veio aqui com a gente. Então a gente vai falar sobre esses assuntos. Jordelei dos Santos, seja muito bem-vindo. Meu querido Pedro, que alegria muito grande poder estar aqui, né, junto com vocês todos. É sempre retornar à casa, retornar aos princípios, para mim sempre é uma das coisas mais gratificantes que tem. E sim, tem muitas coisas ocorrendo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, que envolve por completo grandes transformações, né? Transformações que realmente transcendem por demais os caminhos do crescimento e da evolução. E claro que nós temos muitas dúvidas em relação à espiritualidade, em relação a conflitos, a guerras, a revoltas, ou seja, é muitas questões, e a gente muitas vezes não sabe nem como se posicionar diante de tudo isso. E eu sempre faço muita questão de, quando tenho a possibilidade, de trazer exatamente o que a espiritualidade de luz tem nos falado, né? Durante as orações, durante as preces, durante as projeções, durante os trabalhos que têm sido cada vez mais intensos. Eu diria que ultimamente a minha vida se transformou em um trabalho espiritual 24 horas, né? Então, isso tem sido de um aprendizado incrível. Jorge, sem dúvida, né? Até porque o servir é integral. Né? A gente sempre está aqui na Terra, dia e noite, a um propósito, a um serviço, né? Da nossa expansão e a expansão do meio. Então, acho que tudo, que se a gente está presente e consciente, constantemente a gente está nesse servir. Até porque, Jorge, o mentor disse que as guerras que acontecerão não serão de âmbito global, né? Elas podem acontecer
regionalmente, como já estão, né? Mas que não Uhum. tomarão caráter global e, claro, com o fim da comutação e transmutação e kármica daqueles locais e indivíduos. E Jordi, mas como tu disse assim, né? Outra frase do mentor que tu canaliza lá no teu canal Portal Paz, que aliás recomendo para as pessoas, deixa aqui embaixo para que vocês cliquem no link para ir lá assistir o canal Portal Paz. O Jordi sempre faz as canalizações dos mentores lá, o Lázaro, o Kilmac, o Equinaz, o Natanael. E aí, se eu esqueci de alguém, eles vão me puxar a orelha, né? O Marcos, e aí vai. Jordi, daí, eles dizem uma frase, né? Que ser uma pessoa iluminada é ser luz, mas não necessariamente viver na luz, né? Uhum. Isso está relacionado àquilo que a gente sabe de que é necessário se estar onde mais é necessário, né? A Uhum. gente precisa estar no local que é mais, que somos mais requisitados, o que mais podemos auxiliar e transformar. É por aí, né? Exatamente. Vamos parar para pensar o seguinte: como que seria a nossa vida, pensando em espiritualidade, se nós não tivéssemos, nós soubéssemos que não temos mais a presença de Dr. Bezerra de Menezes? Como que Ah, Jordi, seria a eles nossa foram lá pro presença? plano de luz e se mandaram. E se dane quem ficou para trás. Foram pro mundo de luz. Imagina, por exemplo, nós não termos mais a presença de Chico trabalhando no plano espiritual a nosso favor. Imagine, por exemplo, não ter mais a presença dos apóstolos do Cristo servindo aqui junto. Então, nós estamos falando de seres que viraram luz. Por que eu comecei citando o Dr. Bezerra de Menezes? O doutor de Bezerra de Menezes, após o completo 100 anos do seu desencarne, e por todo o trabalho benéfico que ele deu à humanidade, apareceram, contam-nos a espiritualidade que chegaram espíritos de luz, amando de Maria, da falange de Maria, e falaram que Maria havia oferecido, por conta de todo o trabalho dele, a possibilidade dele escolher o planeta que ele quisesse morar. E ele diz: já que Maria me concede isso, eu quero permanecer aqui, né? Enquanto tiver um irmão sofrendo, eu quero continuar aqui nesse lugar. Então, aí nós estamos vendo essa frase do mentor: iluminação é ser luz, mas ser luz não é viver na luz. Então pensa, hoje, você que está aí na sua casa, a pessoa que você mais ama, vamos ser bem egoísta, pegar uma pessoa aqui da matéria que você muito ama. Como seria para você virar luz, ir embora e não querer, porque essa questão, não querer ajudá-la mais? Será que você conseguiria? Eu não. Então, eu entendo muito esse processo da importância de nós vivermos luz, nós sermos luz, e nós realmente iluminarmos por onde nós passarmos. E os trabalhos que estão sendo realizados no mundo espiritual, nesse início de ano, no término do ano que passou já também, todos estão de uma beleza, Pava, inimaginável. Assim, então, um encanto o trabalho com a espiritualidade. Jordi, é a questão de as pessoas aqui na Terra que sentem que estão chegando a um ponto talvez de iluminação ou clareza interna e quando dizem que, por exemplo, não quero estar na Terra, quero viver num plano de luz, num local avançado ao qual eu vibro e mereço, né? Isso seria um Uhum. tanto quanto fuga, não é? Das É, questões próprias de iluminação das sombras, que se está aqui encarnado bastante tem. E também, ao mesmo tempo, isso tudo que a gente falou, né, sobre que o amor ele está onde mais se necessita, né, e aqui na Terra se necessita bastante. Então, em vez de a gente pensar que, ó, puxa, estou evoluindo bastante, transcendendo a matéria para me livrar da matéria, me libertar, desencarnar, não mais retornar e voltar a mundos expiatórios, por exemplo, é uma certa ilusão frente à evolução cósmica, porque é justamente neste momento que nós somos mais úteis para esses projetos, né? sim, Evolução. sim. Esse que é o ponto, né? Veja, será que a gente não quer se iluminar para tirar férias?
Porque é normal a gente estar exausto, estar cansado, é super normal isso. Quem de nós aqui, eu, você, todo mundo já esteve ou está passando por um processo de exaustão muito intenso. Então, este é um processo natural. Então, não é esse o ponto que nós precisamos, nesse momento, analisar. O que a gente precisa, nesse momento, olhar com muita atenção é aquilo que melhor pode se transformar em esclarecimento para mim. Por exemplo, pegando os extraterrestres, a gente vê agora um movimento muito intenso deles realmente se fazendo presentes, e se manifestando aos olhos humanos. Mas veja que saber disso, ver que eles estão se manifestando, e nem um pouco mudou a tua condição perante as provações. Então não será pela comunicação verbal deles que mudará também. Esse é o ponto que a espiritualidade mais está pedindo a nós, esta lucidez, este despertar de consciência. Eles virão, sim, eles virão. Eles já estão aqui, na verdade. Agora, eles não vão mudar, não vão acelerar os processos. Até porque acelerar, por exemplo, um processo, digamos que existisse aquele botãozinho da gente passar para frente, sabe? Na vida, a nossa vida. Nós passaríamos com muita velocidade também pelas nossas dores, porque a gente vai precisar passar elas. Porque elas são a escolha, a reação, perdoe-me, elas são a ação de tudo que nós já realizamos. É o nosso plantio e nós não temos como fugir dele. Então a gente começa a olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito discernimento e com muita lucidez. Acho que essa palavra é a que mais me encanta em todo o processo da espiritualidade, lucidez. Pois é, Jordi, mais lucidez tem aquele que menos se deixa dominar pela mente, né? Aquele que menos se deixa dominar pela mente a domina, né? E vive nas regiões espirituais da vida, as quais até mesmo aquelas chamadas exaustões passam, os desgastes grandes passam, até mesmo as ilusões das dores passam, porque as dores são as comunicações do nosso espírito dizendo das ilusões. Dizendo que a gente angariou uma série de fantasias não reais por aí e que essas dores são exata medida do abandono do nosso ego, né? Então, eu acredito que cada dor é uma libertação de ilusões, né? Então, a gente vai se libertar de inúmeras ilusões, a gente vai passar por esses processos para que a gente chegue no local dentro de nós, lá dentro, onde reside nós de verdade, que somos a paz, Exato. que somos a Exato. lucidez, que somos a presença, que permita, então, a presença surgir e não um ser que é teleguiado por emoções, por pensamentos do mundo, das pessoas, com medo disso, medo daquilo, querendo se enquadrar aqui, querendo se encaixar lá, o que vão achar, o que não vão achar, será que vou, dúvidas, e tudo, sabe, hipnose daquela mente a qual a pessoa ainda não se libertou, né? Então eu acho que este caminho, né, da transcendência mental é que traz a lucidez de fato para as pessoas, a separação delas em espírito, delas em matéria, né? E com isso a torne apta para se iluminar e que ela venha através disso poder então até curar as pessoas as quais a seguirem, né, no sentido moral e até ou físico, caso elas venham a estar juntos. Então, na minha percepção, na minha concepção, também acho que lucidez é o mais importante e é o que a gente desenvolve nesse processo todo. E Perdoe, pode falar, Pedro. eu tinha concluído. Esses dias eu fui questionado, né? Jordelei, se fala tanto da guerra no mundo espiritual, se a gente está caminhando para a luz, e como que pode ter tanta guerra aqui e tanta guerra lá? Bom, agora então estamos chegando no tema, não te interrompendo, do Apocalipse e da Quinto Cavaleiro do Apocalipse. Quando o Equinaz ouviu isso, ele começou a rir, né? Mas vou deixar tu falar agora esse nosso assunto novo. Perfeito. Sim, o Equinaz, ele tem uma visão muito bonita, assim, e a maneira como que ele mostra a vida, né, no nosso futuro, nos próximos anos,
Eu gostaria que todos vocês tivessem acesso às visões que ele me passa, sabe? Ao processo que ele tem mostrado que está por vir, assim. E eu garanto para vocês que é muito leve e muito bonito, assim, né? De aprendizados que nós não imaginamos a proporção do que está por vir, assim, de coisas boas. Mas bem, quando eu fui questionado sobre esse processo, eu falei, mas você está tanto em guerra, tem guerra aqui no mundo terreno, tem guerra lá no mundo espiritual, não se tem paz em lugar nenhum. Aí os bons espíritos, né, falaram da seguinte forma, e eu até digo, eles nos ensinam da seguinte forma, a luz não tem guerra, na luz não tem guerra, na luz não tem batalhas, na luz não tem disputas. A luz, ela trabalha com o amor, a luz, ela trabalha com o perdão, a luz, ela trabalha com o esclarecimento e com os direcionamentos. Então, quem luta contra a luz é que luta. A luz não. A luz faz de tudo para esclarecer aqueles que os atacam. Por isso que a gente não vê espíritos de luz falando de guerra, falando de batalhas, porque eles não estão travando essas batalhas, eles não estão nem as vivendo, eles estão trabalhando, estão protegendo, estão amparando, né? Por exemplo, eu quando me projeto no mundo espiritual, claro que às vezes eu sou agredido espiritualmente, sem a menor sombra de dúvidas, né? Mas por que eu sou agredido? Porque eu tenho meus defeitos, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas imperfeições morais, das quais não me dá o escudo necessário para não sofrê-las. Além do mais, eu trabalho muito auxiliando pessoas. Eu não tenho medo de ir até a casa da pessoa, eu não tenho medo de ir até os abismos resgatá-las. Eu não tenho medo disso. Né? Por quê? Porque eu sei a minha condição de humano, a minha condição de espírita, a minha condição de espiritualista, mas, acima de tudo, a minha condição de aprendiz espiritual, né? De aprendiz alquímico espiritual, talvez seja a palavra mais correta. Então, diante disso, como eu sei as minhas condições e eu não tenho medo, muitas vezes a gente é atacado. Por exemplo, hoje eu vou ir agora fazer um trabalho, auxiliar um trabalho de desobsessão, uma limpeza de um lar, a limpeza de uma família. E eu sei que lá já estão muitos espíritos me esperando armados, mas eu não estou indo para lutar contra eles, eu estou indo para levar algo a eles. E eu não estou indo para o obsediado, eu estou indo para esclarecer todos os espíritos que lá estão. Não vai ser ajudado o encarnado, ou a encarnada, ou os encarnados. Será para ajudar todos os envolvidos. Então, estender a mão a todos. Quando a gente consegue compreender isso, então a gente entende. Por exemplo, no mundo espiritual, só há revolta onde há ignorância. Então, esse ponto que é muito importante para nós, a que ponto que está a nossa ignorância em relação ao mundo espiritual, em relação a eu perdoar, amar, tolerar, vivenciar. A gente precisa parar de olhar para trás. A gente precisa parar de olhar lá para frente. A gente precisa mais do que nunca viver o que está sendo agora, os ensinamentos, os aprendizados. E é nesse ponto que Jesus tem nos ensinado demais. É nesse ponto que Jesus tem sido o guia, ou como ele mesmo nos ensina, o caminho, a verdade e a vida. Isso que quer dizer caminhar com Jesus, viver com Jesus, a verdade com Jesus, é aquilo que nós levamos. Caminho, verdade e vida, é isso que nós estamos fazendo, que é levar luz, levar amparo e levar socorro. Jordi, uma outra coisa que se pensa muito sobre um plano espiritual, onde geralmente se tem medo de redutos locais
que possam ser trevosos, casas de pessoas, locais na cidade que possam ter espíritos trevosos, e atendimentos de desobsessões e tudo mais, né? Mas uma verdade espiritual muito importante é que não importa onde, né, Jordi, a luz sempre é, no mínimo, 2 vezes mais numerosa. Uhum. Isso a gente aprendeu, né? No mínimo. E no mínimo tá 2 vezes mais a luz. Se a gente tá lá com preocupação de um obsessor X, de não sei quem que Uhum. possa atacar, de um local que tem uma energia pesada, tenha certeza que sempre há a luz para se conectar em maior escala, né? No Uhum. planeta Terra, onde quer que seja. É, nós propagamos muitas coisas e nós somos muito responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. Nós somos responsáveis. Uma palavra lançada por mim, uma palavra lançada por ti, Pedro, ela tem a condição de estabilizar ou desestabilizar espíritos. Espíritos entendam encarnados e desencarnados, por favor. Ah, Jorley, mas é que eu não estou falando sobre espiritualidade. Não, você está sendo porta-voz para muitas pessoas, então você está sim. E nós somos muito responsáveis. E é esta responsabilidade que ela pesa sobre os nossos ombros. Graças a esse bondoso Criador e essa bondosa espiritualidade que tem me amparado, e após a minha iniciação no candomblé, eu pude ter uma oportunidade maior com outros espíritos, né, compreendendo a natureza da ancestralidade. Por exemplo, os ensinamentos mais lindos sobre chakras que eu recebi do seu caboclo Pena Branca, as orientações tão sublimes da Maria Padilha das Almas, do seu Exu Rei, e entre outros inúmeros espíritos. O contato direto com Ogum, que é meu pai de caminhos, com Oxalá, que é meu pai de cabeça, com Oxóssi, que é também meu pai, a Iemanjá, que é minha mãe de cabeça, né? E então, ou seja, todos esses ensinamentos, todas essas vertentes espirituais têm contribuído tão fortemente com aquilo que o Lázaro, o Equenaz, o Ezequiel, o Natanael, o Estevão Ezequiel Estevam. já haviam falado tanto, sabe? Eu tinha esquecido de citá-los antes. Sim, Jor, sim. Então, só para o pessoal de casa saber, né? Ah, será que na minha casa tem obsessores? No mínimo 2 vezes mais seres de luz tem. É Assim. porque eles têm uma magnitude de dimensão tão elevada, né? Uhum. E toda a energia do universo está em cada ponto do universo. Até no É, fundo do Vale do Umbral, né? A conexão com a luz está lá disponível para quem se conectar. claro, eu vou fazer uma outra questionamento. Se você aí na sua casa tem seu filho encarnado, seu esposo, né, sua esposa, seu namorado, sua namorada, e nesse momento eles estão sendo muito duros com você, muito agressivos com você, nesse momento eles são seus obsessores também. Então veja que o obsessor, ele não é um inimigo, ele só é um opositor a algum ponto. Ele está se opondo a alguma decisão, alguma escolha, algum caminho que você tomou. Então, aos nossos obsessores, não olhem como adversário, não olhem como inimigos, porque eles não são. Eles já foram e são para nós muito especiais. A luz, a iluminação deles é importantíssima demais para a nossa iluminação. Então precisamos amar, precisamos perdoar e precisamos iluminar. Seja a luz por onde você passar. Acho que esse é o grande caminho para os próximos 25 anos. Jordi, o mentor fala também, a gente sempre aprende, e porque a elevação do ser, a quantidade energética de um ser é medida exclusivamente pelo seu nível moral, né? Pelo Uhum, nível da sua moral. O ser ele vai se iluminar, né? Muitas vertentes chamam de ganhar quantum energético, quantum de luz. uhum, O ser vai se iluminar e é através unicamente da sua moralidade. Elevando sua uhum. moral, se tornando uma pessoa mais moral, ela aumenta a sua luz, aumenta a sua frequência, se torna um ser mais luminoso, né? Como se fala assim, mais consciente, mais presente. E o que é que deu um exemplo ótimo, essas pessoas que a gente chama de obsessores, né? Eles são, na verdade, nossos professores, como a gente fala. Por quê? Porque a nossa moral ela é nos revelada no exato instante que a gente é contrariado, né? Como disse o mentor. A nossa moral ela é revelada para nós quando a gente é contrariado,
quando as coisas não saem dentro daquilo que a gente imaginou, ou quando nós somos testados nesses níveis, né? Sinal até que a gente está muito dentro da mente, até porque as pessoas só nos tratam como a gente inconscientemente projeta energia nelas. Então, toda a responsabilidade do obsessor estar falando e agindo da forma como é nossa. E a nossa energia. Então, o que se chama de obsessor é uma comunhão muito bela no universo, onde pode se chamar até de um espelho de questões inconscientes das duas almas, né? Que quando, claro, elas dominarem a ferramenta da mente, isso tudo passa, porque elas não entram mais em liames do ego e auxiliando a moralidade a aumentar, né? Então, sem dúvida, já tu colocou muito bem colocado, que o obsessor, muitas vezes, pode ser uma das pessoas que a gente mais gosta e que ali está o local que a gente mais tem para iluminar as sombras. Então, é uma grande bênção para todas as partes nesse projeto. Chamado vida. Chamado vida. Que é a única coisa que existe para sempre. Então as pessoas têm que transformar esse local interno, que é onde elas vão habitar, a casa eterna delas, né? Tem que transformar num local bom, confortável, né? Espaçoso, cheio de amor. E Jorge, para encerrarmos então esse vídeo, que eu sei que tu tem que ir lá fazer a desobsessão, o 2025, o mentor falou que é um ano de colheitas e que as dores cessarão para muita gente, que muito karma encerrou, karmas longos. Como que tu traz para nós essa perspectiva dos mentores agora para 2025? Nós entramos num período muito bonito agora. A primeira metade dessa década, ela foi ainda de muito plantio. Já sim, buscando algumas colheitas que já haviam sido feitas, mas de muito plantio. E agora essa próxima metade agora começa um ciclo de colhermos o que nós plantamos. Então é muito importante você estar ciente, né? Como eu sempre falo, eu não gosto de iludir ninguém. Você plantou coisas boas, então abra um sorriso, porque a época da colheita boa chegou. Agora, se você não plantou coisas boas, não será através de oração e nem de trabalho que você vai colher coisas boas, porque você precisa colher o que você plantou. Não tem como desviar o caminho. O caminho é reto. E o caminho, ele nos traz aquilo que nós jogamos em terra fértil. Jordelei, mas isso é duro. Não, isso não é duro. Isso é necessário. Nós precisamos acordar para que nós somos responsáveis pelo que sai de mim, verbalmente, amorosamente, espiritualmente, intelectualmente. Eu sou o responsável. E eu jogo em terra, e a terra é fértil, e ela vem. E começam a vir agora o grande processo das novas gerações. Nós temos agora, por exemplo, até mais ou menos metade da década seguinte, ou seja, os próximos 10 anos, nós teremos um reencarne em massa. Provavelmente até 2050, por exemplo, nós teremos pelo menos 2 milhões de espíritos de luz, de muita luz que reencarnarão, que começam a reencarnar agora. Então, esse é o ponto importante. A regeneração, ela não se dará com o estalar de dedos. Ela se dará pela transformação. Jordelei, nós vamos ver a regeneração com este corpo físico? Não. Não, nós não iremos ver. Por quê? Os espíritos estão vindo agora, é uma nova geração. E essa nova geração, eles são filhos dos nossos filhos. Eles são filhos dos nossos netos, em alguns lugares, alguns momentos. E o mentor diz muito, que agora em relação a mim, a Jordelei, os meus netos verão o processo da regeneração se instalando. E aí a gente entende, se nos próximos 25 anos estarão vindo 2 milhões de espíritos de luz, então a gente pensa, 2050 terá pelo menos 1 milhão de espíritos iluminados, reencarnados nessa leva, fora os outros que já estão vindo
entende? Então, a próxima geração, essa geração que fará 20 anos, ela começará grandes transformações, oriundas das transformações já vindas dessas outras gerações de luz que reencarnaram no início do século, do início deste século, né? Então, essas transformações todas serão muito mais presentes. Então, nós começaremos a ver esse movimento de luz muito mais intenso. E essas são as boas perspectivas, além do processo do retorno da evangelização, de nós sairmos tanto dos processos duros e pesados e entrarmos mais no processo da evangelização, que é o processo natural do amor, da paz, da alegria e da leveza. Jordi, minha câmera tinha travado, de fato. Então, é um processo, né, que é da Terra e a gente não tem que ter ansiedade, tá tudo certo, porque se a gente quer viver a felicidade, né, Jordi, se a gente quer encontrá-la, ela só existe no plano do agora. Por quê? Porque só agora, se for depender da matéria, a felicidade, ou seja, do amanhã, do depois, de uma condição, de uma situação, a gente vai ver que a gente vai chegar lá e cadê? Cadê? Vai durar uma semana, 2, e daí vai estar em outra condição, em outro aspecto, em outro momento. Então a felicidade ela é de agora, né? Então acho que para a gente se tornar seres felizes, a gente tem que viver o momento presente, abandonar expectativas e dizer para o universo: agora está bom, agora é o melhor momento, para que tudo em volta se transforme neste bom e nesse melhor momento. E a gente pode acelerar então esse processo em nós. Agora o mundo é o mundo, né? Ele vai quando ele quiser, como ele quiser, como Jesus quer, né? Exatamente. Exatamente isso, como Jesus quer. E Ele quer coisas muito boas. Temos apenas que confiar. Perfeitamente. Jordi, pessoal, visitem o canal Portal Paz e Cortes do Portal. São os 2 canais do Jordelei. Deve ter outros aí também. Jordi, muito obrigado pela tua presença. Eu Feliz que ano agradeço novo. demais. Eu desejo a todos vocês, principalmente a ti, Pedro, meu querido irmão, que 2025 seja um ano repleto de muita saúde, de muita luz, de muita prosperidade em tudo que vocês colocarem as mãos, em tudo que os vossos olhos e o vosso coração iluminar, esteja sempre aberto. E lembrem, basta pedir que a espiritualidade ali estará, basta confiar que ali eles agirão, basta viver que ali eles te conduzirão. Um abraço muito grande a todos vocês. Uau, Jordi, que bonita essa frase, realmente, ó. E pessoal, agradecendo muito também a todos vocês. Já desejei feliz ano novo aqui em outros vídeos, mas desejo de novo. Nós nos vemos nos próximos, ao longo de todo o ano. Um grande abraço e até mais!